Boa noite, de forma oficial, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa incubadora Legacy. Grande alegria, mais uma segunda-feira, estamos na reta final da nossa incubadora e do fundo do nosso coração, nós esperamos que tudo aquilo que tem sido compartilhado, por mais rápido que seja, até algumas pessoas vieram falar no meu privado, para eu falar um pouco mais devagar, que eu pareço uma metralhadora falando, para dar um respiro. É que muitas vezes a gente vai aqui a milhão, a cabeça vai trazendo as ideias e as coisas vão fluindo, mas eu prometo que eu vou tentar, hoje pelo menos, a trazer as coisas de uma maneira um pouco mais devagar, para que você consiga ali assimilar, de uma melhor forma. Tá bom, queridos? Lembrando aqui do nosso compromisso, né? A aula sempre fica gravada. Faça o exercício de revisitar as aulas. Para minha surpresa, a nossa primeira aula hoje já está em quase 100 visualizações. A aula que nós falamos ali sobre propósito, sobre ID, sobre missão. Então, realmente é um assunto que traz ali o despertar na vida das pessoas. E revisite essas aulas. O teu dia a dia é muito corrido, eu acredito, assim como o nosso, e de repente você ficar ali só preso ao que você escuta na segunda-feira e nunca mais visitar esses conteúdos, realmente nós perdemos muito com isso. Então, revisite aí todas as aulas para que você de verdade seja ministrado e que você cresça, não só como líder, mas como pessoa. Porque tudo que nós estamos trabalhando aqui, os pontos principais de liderança, nesse movimento para que haja um despertar, um renovar na tua vida ministerial, mas eu também acredito que esse despertar ele vem na sua vida pessoal, em todas as áreas, né, da sua vida. Então, aproveite esse tempo, aproveite cada ensino, cada investimento da sua parte, né, porque você reserva esse tempo na tua agenda, não só para me ouvir, mas para que de verdade você cresça, né, na execução de tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pedir para a Gabi aí fechar o microfone dela, por gentileza, só para não ter ruídos aí durante a gravação. Queridos, nós falamos de propósito, falamos do ID, né? Temos trabalhado muitos pontos importantes na tua vida, na tua jornada, né, de liderança. Falamos sobre honra, falamos ali de exemplos práticos, né? Qual que é a vida, a vivência, a mente, o coração de um líder. E um dos pontos que eu e você não podemos perder de vista é quando nós falamos sobre visão. A visão de um líder, ela é capaz de levar o cumprimento do propósito, mas quando essa visão ela não é estabelecida e seguida, é onde muitas vezes você olha para os líderes cansados, os líderes sobrecarregados, porque eles perderam a visão. E a visão fala daquilo que eles querem construir, aquilo que eles querem executar ao longo da missão, ao longo dos dias, para que o propósito seja estabelecido. Então, de uma maneira muito prática, a visão ela é o combustível do líder. Se a visão estiver embaçada, se a visão não estiver extremamente esclarecida do onde você está indo, do porquê você está fazendo, dificilmente você vai engajar as pessoas, dificilmente você vai gerar ação em tudo aquilo que você tem falado para aqueles que hoje fazem parte do seu grupo, da sua célula, do seu discipulado. Então, ele é o combustível do líder, a visão é o combustível do líder, ela é a energia que gera ação e ela é a faísca que vai acender a paixão no coração dos seus liderados. Márcio, por que que as pessoas elas começam no meu grupo, por que que a minha célula parece que não vai, que as pessoas não engajam?
E eu já quero começar essa aula te jogando uma bomba. Estão preparados? Porque foi uma bomba para mim também. Qual a visão de futuro que hoje você tem quando faz a sua célula? Porque visão, ela é uma imagem do futuro que vai produzir uma paixão na vida das pessoas que estão caminhando contigo. Você está indo para onde? Todas as semanas, quando você faz a sua célula, você está enxergando o que nessa célula? Se as pessoas que fazem parte da sua célula, elas não enxergarem você como líder, com essa visão de futuro, pegando pela mão delas e direcionando para este lugar, elas vão chegar no meio do caminho e vão fazer a seguinte pergunta: mas nós estamos fazendo o que aqui? Qual é o propósito disso tudo? Por que que eu estou saindo da minha casa com chuva, estou deixando os meus afazeres, estou deixando minha família muitas vezes, estou deixando coisas que são muito importantes para eu ir até uma casa de uma pessoa que às vezes eu nem conheço direito, porque ela vai compartilhar uma palavra, mas o compartilhar dessa palavra, a essência da célula, a essência da reunião, tá traduzido numa visão que vai mostrar o que para essas pessoas? Qual é o ganho que as pessoas têm caminhando contigo como líderes, né, para que vocês de fato consigam conduzir essas pessoas a não apenas irem esporadicamente, mas a firmarem um compromisso. Por quê? Porque elas estão olhando no futuro. Eu participando desse grupo, eu me vinculando nessa célula, eu me aliançando nesse lugar que Deus tem me colocado. O meu casamento está sendo transformado, os meus filhos estão recebendo a palavra, a minha vida profissional nunca mais foi a mesma. Eu estou desafiado, eu estou muito mais fervoroso na oração, eu estou com muito mais fé para os desafios que eu tenho enfrentado. A sua célula precisa ser um lugar de transformação. E se você, como líder, não enxerga a sua célula como um lugar de transformação, como que os seus liderados enxergarão? Então, essa visão, ela precisa ter o DNA que você vai colocar no coração de cada pessoa que Deus tem te dado. Esse DNA, essa paixão, esse movimento de entrega, de comprometimento, se você olha para as pessoas que estão no teu grupo, no teu discipulado, na tua célula, e você não vê, querido, certamente em algum ponto da tua jornada como líder, você perdeu a visão. E quando eu e você perdemos a visão, nós podemos ter um propósito maravilhoso. Ouça isso que eu vou te falar. O propósito na estratégia errada gera destruição. Não basta você entender o seu propósito. Não basta você ter convicção do propósito e do chamado que Deus te deu. Se você pegar tudo isso e colocar numa visão equivocada. A visão é a estratégia que Deus te deu através dos seus líderes, através da igreja que você serve, porque a visão já foi dada para o visionário, e o visionário, nesse caso, é o Bispo Robson. Ele é o detentor da visão, ele é a pessoa que desenhou a visão, inspirado por Deus. Eu e você somos os defensores da visão. Se eu não conheço a visão, como que eu vou defender a visão? Se eu não vejo que a célula no lugar adequado, da forma correta, com data e horário marcado, independente dos imprevistos, eu não troco, eu não mudo a minha célula. Se eu não firmar a visão na vida dos meus discípulos, querido, pode ter certeza que você pode ter um propósito incrível, maravilhoso, bombástico, mas com a estratégia errada e fora da visão certa, você vai cansar e só vai gerar destruição na sua vida e na vida daqueles que Deus tem te confiado. Olha o poder que uma visão tem. Olha o que a visão
ela precisa ser gerada no teu coração para que você não conduza as pessoas de qualquer forma. Eu preciso mostrar o lugar como líder. Eu preciso mostrar esse lugar de futuro. Eu preciso mostrar para os meus discípulos para onde que eles estão indo, qual é o avanço, qual é o próximo passo, o que ele precisa fazer. E sem eu mostrar essa visão de futuro, ele não se compromete com a visão, ele não se compromete com a missão. É por isso que muitas pessoas têm muita gente e poucas comprometidas. Sabe por quê? Porque o erro muitas vezes está na forma como eu mostro essa visão de futuro. Sem visão de futuro clara, não tem engajamento de missão diária. Eu não tenho como cobrar que o meu discípulo tenha missão, que ele entregue, que ele se doe, que ele pare algumas coisas, muitas vezes, da vida dele. Para quê? Por que que eu tenho que fazer isso? Com qual o objetivo? O objetivo de chegar aqui, de multiplicar, de expandir o reino, de levar vidas para Jesus. Se isso não estiver queimando no teu coração, querido. Por isso que a visão, ela é a faísca que acende a paixão naqueles que te seguem. E isso não ficar claro para você, se você não entender que enquanto a visão não for cravada no teu coração, enquanto você negocia a visão, tenta fazer a visão da maneira como você acha ou da maneira que você entende, querido, isso vai te cansar, te sobrecarregar e você não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque as pessoas só engajam com líderes de visão. Vou te dar um exemplo. Eu não sei se você gosta de estudar as estratégias de exércitos. Aqui no Brasil nós não temos muito isso, né? Talvez o Edu conheça um pouquinho melhor sobre estratégia de exército, estratégia militar. E eu estava estudando essa semana sobre as estratégias do exército de Israel. Alguém já estudou as estratégias do exército de Israel? Querida, é sensacional. Se você for olhar já pelo nome do exército, é um exército de defesa de Israel. Por que de defesa? Porque se você olhar a história, Israel nunca iniciou uma guerra. Ele sempre se defendeu. Ele não é um exército treinado para ataque. Ele é um exército treinado para defesa. E aí, querido, eu estava ouvindo um podcast de um general de Israel. Fizeram a seguinte pergunta para ele, que lá em Israel, eu não sei se você sabe, todos são obrigados a servir, homens e mulheres. Não tem escolha. Tu não tem opção. Tu vai servir. Mulheres são obrigadas a servir por 2 anos e depois, se elas não quiserem seguir na carreira, elas podem sair, mas já sabendo que a qualquer momento elas podem ser chamadas. E os homens, 3 anos. Então, independente se você acha, se você queira, se você não queira, tu não tem essa opção. Muito diferente da nossa realidade. Enfim, e perguntaram para esse general: meu Deus, no momento que as pessoas elas são convocadas para a guerra, como que é? Qual é a reação? Imagina o, o soldado chegando na casa e aí tá lá o pai e o filho lá de 18, 19, 20 anos comendo pizza. E aí chega o soldado. Ó, queridão, ah, tens 20 minutos, porque estamos iniciando aqui um movimento de guerra, um procedimento de guerra. Tu tens 20 minutos. Aliás, todos vocês, todos da casa. E aí, a primeira pergunta que fizeram para esse general é: poxa, general, aqueles que optaram por não seguir na carreira militar é porque realmente eles não têm esse desejo. Como que é a reação deles? Porque eu imagino que eles devem chegar tremendo de medo. Que a pessoa ela teve ali os 2, 3 anos de serviço militar, ela tem ali todo
um treinamento, e o treinamento muito mais profundo do que o nosso, mas vamos supor que a pessoa esteja 10 anos sem pegar numa arma, 10 anos sem treinamento físico, de mente, 10 anos, e de repente estourou uma guerra e ele vai ter que se apresentar, ele é convocado. Falou que a primeira coisa que eles fazem é reunir essas pessoas em pequenos grupos, né? Porque às vezes não dá para se reunir num grande salão, até porque estrategicamente isso seria uma furada. Se eles se reunirem tudo num lugar só, joga um míssil lá, acaba com tudo, aí o exército acaba. Então eles se reúnem em células. Olha só que incrível, gente. Eles se reúnem em células e essas células sempre tem um general à frente. E esse general vira para essas pessoas e faz a seguinte pergunta: vocês estão com medo? Parece Jesus perguntando, né? O que queres que eu te faça? A pessoa toda lascada e Jesus olha para a vida dela e fala: o que que você quer que eu te faça? O cego, cego, querido, o que que você quer que eu te faça? É mais ou menos a mesma história. E a primeira pergunta que esse general faz para esses pequenos grupos é: vocês estão com medo? Tem alguém que está com medo de morrer? Aí é unânime, querida. A pessoa não levanta só uma mão, ela levanta as duas, o pé, a cabeça, a orelha. Tudo levanta ali, querido. Porque quem não fala que não está com medo ali é o mais medroso da história. Ele fez assim: pois é. Então eu quero contar uma história para vocês. Vocês certamente morrerão. Olha que gostoso. Vocês certamente morrerão. Mas agora eu quero dar uma opção para vocês. Vocês preferem morrer lutando ou morrer vendo a tua esposa sendo vítima sexual de estupro, os teus pais sendo degolados, os teus filhos sendo vítimas e sendo sequestrados? De que forma você quer morrer? Você quer morrer escondido, covarde, ou você quer morrer lutando por aqueles que você ama? Porque, independente da tua escolha, eu quero te dizer, você vai morrer. De alguma forma você vai morrer. E aí ele diz que quando ele apresenta essa visão de futuro, quando ele mostra o que pode acontecer, independente da decisão que a pessoa tome, imediatamente as pessoas são tomadas pela coragem. E naquele momento ele fala que reduz drasticamente o medo da batalha. Porque, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu e você estamos numa guerra. E a nossa guerra, ela é espiritual. Só que toda guerra espiritual, ela traz consequências na tua vida natural. E o teu posicionamento, por mais neutro que você tenta ser, ele já está sendo uma resposta no mundo espiritual. Então, por mais parcial ou por mais mureteiro, enfim, vou usar um termo mais Márcio de ser aqui, por mais mureteiro que você seja, querido, isso já é uma posição e uma postura diante do mundo espiritual. E o fato é, você vai para a guerra de qualquer jeito. Você está lutando contra as armas do inferno. Você tem a minha função e a tua função é tirar vidas do inferno e levá-las para o reino do Senhor. Vai ter guerra? Vai. Vai ter peleja? Vai. Vai ter perda no meio do caminho? Ah, vai. Vai, de vez em quando vai pegar e vai sair um sangue? Vai. Pode até ser que você perca um membro no meio do caminho. Mas a minha pergunta é: se você enxergar a visão de futuro, e aí eu trago do exército de Israel, a estratégia do exército de Israel para o exército do Deus vivo. Se você entender que a sua estratégia, que o teu propósito, a tua missão é levar vidas para Jesus, perdão, eu te pergunto, tendo essa visão de resgate de vida, visão de tirar e saquear o inferno, que, meu amado, eu e você, por muito tempo, perdemos isso. Enquanto o teu coração, como líder, não queimar por almas, não queimar por vidas,
Enquanto você não se desesperar de ver as pessoas indo para o inferno, destruindo casamento, destruindo família, enquanto isso não chocar o teu coração, enquanto isso não desesperar a tua alma, enquanto você deixar a mornidão tomar conta do teu coração, querido, você pode ter certeza que ninguém vai te seguir. Porque as pessoas vão ter medo de entrar nessa guerra. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, um líder sem visão, um líder que não é apaixonado pela visão, que não tem clareza e convicção do que é o futuro, e querido, o meu futuro e o seu futuro, não perca isso. Não é multiplicar 20 células. Se você está com isso na mente, querido, deixa eu te falar, tá errado. Minha visão de futuro como pastor, a tua visão de futuro como líder é saquear o inferno. Se isso não for a tua visão de futuro, e se você não apresentar essa visão de futuro para aquelas pessoas que Deus está confiando nas tuas mãos, nós estamos formando um clube. E sabe por quê? Que muitas células não permanecem? Sabe por que muitas células não multiplicam? Sabe por que nós temos muitas células que há anos não vai visitante, que há anos não levam vidas para o revisão de vidas? Porque perdeu a visão. Não é porque você desaprendeu a fazer. Não é porque você está passando somente uma fase conturbada na sua vida. Querido, eu e você estamos em guerra. Acorda. Acorda, meu amado. É guerra. Guerra, você não vence deitado no sofá esperando que o anjo de luz te carregue no colo. Guerra, você vence se colocando de pé. Guerra, você vence olhando para o exército que Deus está confiando nas tuas mãos, preparando ele para a batalha, mostrando para ele o que ele vai ganhar. E sabe, queridos, o que eu e você vamos ganhar? A vida eterna. Parece que eu e você, como crente, nós não temos mais a alegria de saber que a nossa recompensa é a vida eterna. Querido, você tem noção que a minha recompensa e a tua é a vida eterna? É reinar com Jesus. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós vamos à igreja, é para isso que nós servimos ao Senhor, é para isso que nós servimos os princípios, nós nos amoldamos à palavra, nós abrimos mão da nossa vontade, abrimos mão do nosso desejo. É para isso. Não é só para viver uma vida de privação, é porque eu quero reinar com o Senhor, eu não sei você. Então, querido, essa paixão dessa visão de futuro, e não é só visão de futuro sua como líder, mas é a sua vida, seu relacionamento com Deus na eternidade, é isso que você precisa entender. E o que essa visão ela proporciona no teu coração? Anote aí. Ela vai gerar em você olhos de águia. Porque quando você é apaixonado pela visão, Deus expande a tua visão, Deus expande, não tem limite para você, Deus coloca caminhos que não existem diante das tuas mãos. Os olhos de águia são colocados na tua vida e você sempre será aqueles que enxergarão além. Segundo ponto, quando você é tomado e apaixonado pela visão, existe uma lente de aumento colocada na sua vida. Você terá o seu foco ampliado e todos os detalhes serão colocados nas tuas mãos. Terceiro, quando você está debaixo da visão, é como se você tivesse
protegido pela margem de um rio. A margem de um rio sempre vai te mostrar a direção correta. Quando você está na Márcio, visão. Oi, a gente pode fazer pergunta agora ou deixa para fazer no final? pode fazer. Tá, quando você diz essa questão da lente de aumento, eu não consigo entender. Quando a Como visão assim a faz lente de aumento? quando você sabe a visão de futuro, quando você entende o caminho que você está indo, não existe nada que apareça no meio do teu caminho, tudo aquilo que aparecer no teu caminho, que fuja do teu propósito, que fuja da visão de futuro, você deixa fora. Por quê? Porque existe uma lupa nas tuas vistas. Você está enxergando claramente o caminho que você precisa seguir. Você vai enxergar as armadilhas, você vai enxergar as alternativas, você vai enxergar as artimanhas de Satanás. Nada ficará oculto diante dos teus olhos. Por quê? Porque a visão está queimando no meu coração. Eu tenho clareza para onde eu estou indo, e aí o meu olhar ele fica muito mais clínico, muito mais focado, e eu não perco tempo com besteira. Ficou claro, gente? Então, olhos de águia, lentes de aumento e direção correta como se fosse uma margem de um rio. O rio ele vai fazendo curvas, mas se você seguir a margem, você vai chegar no teu lugar, você vai chegar no destino. Então, você quando é dominado, quando você é ganho pela visão, quando a visão realmente queima no teu coração, não vai te faltar enxergar além, não vai te faltar foco e não vai te faltar direção. E aí, muitas vezes, chega numa altura da nossa vida e da nossa caminhada cristã, que se você não tomar cuidado, querido, você fica andando em círculo. Quer ver? Uma hora parece que eu estou muito animado com as coisas, com o ministério, com aquilo que Deus tem me dado. Aí apareceram alguns percalços, porque lembra que nós estamos em guerra, tá? Não é manso e suave Jesus está dormindo, é guerra, ok? E aí aparecem alguns percalços na tua vida, algumas resistências. E aí, sabe o que você faz? Poxa, caramba, agora que parecia que ia, eu perdi o meu meu líder em treinamento. Poxa, agora que eu estava conseguindo formar a minha célula, o hospedeiro começou a dar problema. O hospedeiro começou a falar que não quer mais a célula lá, que está ficando muito difícil, muito complicado, porque os filhos estão achando ruim, porque os vizinhos estão achando que a gente faz muito barulho. E aí, você vive de ciclos e de repetições no teu ministério. E você nunca consegue romper disso. E então, se talvez esse é o teu caso, eu quero te ajudar a não enxergar, a não olhar apenas para as estratégias que você está usando. Ah, a minha célula precisa de uma palavra mais animada. Ah, a minha célula hoje, o louvor dela é em CD, né, mecânico. O dia que eu tiver alguém que ministre louvor com violão presencial, aí vai romper. Ah, a minha célula não rompe porque o único dia que eu tenho para fazer a célula é de sexta e sexta-feira é o Dia Mundial dos Imprevistos. As pessoas sempre têm alguma coisa na sexta-feira e elas nunca engajam na minha célula. Querido, sabe por que talvez a tua célula não está rompendo? Não é porque as estratégias estão erradas. Pode até ser que alguns ajustes nas estratégias precisam ser feitos, mas é porque a tua visão de futuro não está clara para aqueles que caminham com você. As pessoas nem sabem para onde você está indo. Você acha que a pessoa vai entregar o coração para quem não sabe para onde está indo? Você acha que a pessoa vai aliançar com você a ponto de ela trocar algo extremamente importante para estar contigo? Se você não mostrar para ela que sabe muito bem aonde está pisando e para onde está indo, querido, se você é líder e não passa essa
segurança para o seu liderado, se você não passa, não transmite essa credibilidade para aquelas pessoas que estão ao teu redor e que caminham hoje contigo, querido, elas não vão permanecer. Não adianta você ser extremamente zeloso pelo dia da tua célula, se nos outros dias da semana você não for engajado com a célula. Deixa eu te dar uma notícia, não vai funcionar. Não é uma profecia do pastor, é só uma constatação, porque as pessoas elas precisam ser ganhas pela visão que arde no teu coração. Elas chegarão na tua célula, querido, destruídos, apáticos, abatidos, já ouviram muitas coisas, muitos conselhos. Ninguém quer ir na tua célula para ouvir conselho. As pessoas querem estar contigo porque elas precisam de direção, elas precisam de destino, elas precisam olhar para o futuro e entender que elas estão construindo algo muito melhor se elas caminharem nessa visão que você está apresentando. A visão que você apresenta quando as pessoas chegam na tua célula, qual é? A tua célula é viva? A tua célula realmente ela é para o perdido? Ela é para aqueles que não conhecem Jesus? Ou hoje é só um grupo de crente reunido para aprofundar conhecimento? Se hoje a tua célula é só esse grupo, querido, em nome de Jesus, reveja. Porque essa não é a visão da célula. E aí a tua célula não rompe porque ela está na visão errada. E só tem bênção debaixo da visão. Só tem unção debaixo da visão. Quando eu cumpro a visão, é liberado sobre a minha vida uma nova unção, uma nova medida de graça, uma nova medida de conhecimento. Sabe por quê? Porque eu estou debaixo da visão. Não invente, meu amado, não queira revisitar e fazer a roda de novo. A roda já existe. Para que tu está gastando tempo com isso? Eu preciso que tu invista em oração, em jejum, em evangelismo, em o teu olho voltar a brilhar. Para quê? Para que essa visão, para que esse lugar que as pessoas elas estão clamando, mas elas ainda não sabem, você possa direcionar. Elas querem algo diferente, elas querem uma experiência. O que, que é algo diferente e uma experiência? A visão de reino, a visão de vida eterna, a visão de reinar com o Senhor, de ter a vida transformada pelo Senhor, pelo altar. Se isso não fizer parte da tua condução, se isso não fizer parte da visão que arde no teu coração, você viverá de ciclos. Tudo bem, gente, até aqui? Bora? Queria Queria te fazer mais uma pergunta. Qual é a reação das pessoas que caminham com você quando elas têm é, algum desafio a ser vencido? Normalmente, como elas ficam? Animadas, motivadas ou introvertidas, com medo, receosas? A visão, ela determina como vai ser a reação das pessoas diante do desafio. Ah, mas a porta está fechada, muito difícil. Olha, está tendo muito empecilho. Querido, se a tua visão for maior que o desafio, que o empecilho, a reação das pessoas será transformada. Aquela pessoa que falou que nunca iria, que nunca estaria, que, olha, só conte comigo até esse nível. O dia que ela for tocada pela visão que Deus te deu, o dia que ela for ganha por essa visão de futuro, de reino, as reações dela será transformada. A forma como ela lida diante dos desafios será alterada. Por quê? Porque a visão é capaz de produzir isso no coração dela. Eu não enxergo. Eu, por mim mesmo, pelas minhas vistas, por aquilo que eu estou vendo, meu Deus do céu, olha,
E eu já tinha saído correndo, mas a visão do meu líder, aquilo que o meu líder está falando, por aquilo que ele está dizendo, por aquilo que ele está insistindo, se Deus está usando a vida dele, se ele é o canal, o instrumento de Deus na minha vida, então eu vou nessa visão, eu vou junto com ele. Ele vai me ajudar em oração, ele vai me ajudar em jejum, ele vai me ajudar a enxergar o que hoje eu não enxergo, mas porque ele me apresentou algo no futuro que faz sentido para o meu coração, eu vou decidir enfrentar essas portas fechadas, vou enfrentar os meus gigantes, vou dar o próximo passo em fé, porque existe uma visão, e essa visão ganhou o coração do meu líder, ele fala isso com tanta clareza, com tanta convicção, que eu vou seguir, eu vou junto com ele. É claro que eu vou deixar o Espírito Santo ministrar na minha vida, vou para a Escritura, vou para a palavra para confirmar, porque homens falham, eu não posso confiar 100% e me entregar 100%, mas, querido, quando a tua visão está alinhada com o coração, está alinhado com a missão, está alinhado com a liderança, com o lugar e com o ambiente profético, não existem cadeias, não existem impedimentos que vão travar, não só na tua vida, mas na vida daqueles que estão contigo. Quem que Márcio, levantou? eu posso tirar uma dúvida? Pode. Você falou assim, se eu não firmar a visão na vida dos meus discípulos, então assim, como que firma a visão na vida dos discípulos? Primeiro, quando a visão é realidade para você. Tá. Eu só consigo transmitir aquilo que é real para mim. Eu só consigo fazer com que as pessoas concordem comigo se aquilo que eu estou falando primeiro é uma prática e uma realidade na minha vida. Como que eu vou incentivar? Olha só, como é que eu vou incentivar e tentar motivar aqueles que estão comigo para essa visão de vida eterna, essa visão de reino, se isso não é o que arde no meu coração? Não vai, eu posso ter lindas falas, mas uma hora ou outra as minhas atitudes vão falar mais alto do que as falas. Eu estou falando que eu quero uma visão de conquista, de reino, de saquear o inferno, mas eu nunca fiz um movimento específico para saquear o inferno. E aí, como que eu motivo, como que eu coloco a impressão digital dessa visão no coração daqueles que estão chegando, daqueles que não têm tanta experiência com Deus, eles estão no começo do processo. Primeiro eles vão olhar para você, você vai ser o exemplo, você vai ser a inspiração. Se eles olharem para você e enxergarem esse brilho no olho, esse desejo por falar de Jesus, essa paixão, todas as vezes que você leva essas pessoas para o altar, conduz essas pessoas para que elas tenham um relacionamento com Deus, elas, sem explicação, elas vão estar ganhas na visão. E quando elas são ganhas pela visão, elas engajam e elas topam qualquer desafio junto contigo. Ficou claro? Ficou claro, gente? Tranquilo até aqui? E eu queria, já partindo para o final dessa aula, eu quero compartilhar com vocês 16 pontos, e eu só vou compartilhar, eu não vou aprofundar em nenhum deles hoje, tá? Para vocês verem como essa aula facilmente seria uma aula de 3 horas, 4 horas, muito tranquilamente, tá? Primeiro, qual é, quando eu descubro que a visão ela está fazendo parte do meu coração, quais são os benefícios, né? Quais são as vantagens de eu ser ganho pela visão, de eu ter uma visão clara, de eu ter uma visão queimando no meu coração? Primeiro, quando você tem essa visão, existe clareza de propósito. Primeiro ponto, clareza de propósito. A visão vai te ajudar a... Segundo ponto, a visão vai ajudar a estabelecer prioridades claras. Terceiro, a visão vai determinar os seus padrões de excelência. Quarto, a visão vai inspirar pessoas e vai gerar expectativas.
Quinto, a visão vai motivar o compromisso, vai gerar pessoas motivadas e comprometidas com aqueles objetivos, com aquilo que a visão está dizendo. Sexto, a visão ela maximiza a sua produtividade. Ou seja, a visão ela traz equilíbrio para a tua agenda. A visão te leva além. Sétimo ponto, ela expande os seus horizontes. Oitavo, a visão alimenta a paixão. Nono, a visão ela aumenta o foco. Décimo, e presta atenção nesse décimo, que eu, enquanto escrevia, eu fiquei uns 40 minutos parado no décimo. A visão determina as suas amizades e a sua conduta. Décima primeira, a visão determina a sua disciplina e os ambientes que você frequenta. 12, a visão determina suas conexões. 13, a visão determina sua maturidade diante da missão. 14, a visão determina a sua biblioteca e aquilo que entra na sua casa. 15, a visão determina a sua fidelidade. E por fim, a visão determina a sua gratidão e a sua humildade. Esses são os ganhos, os benefícios que eu tenho quando eu tenho uma visão clara de futuro e quando eu estou sob a visão do visionário. E eu fecho, queridos, essa aula te falando duas frases. Quem quer perguntar aí? Kátia? Oi, Márcio, por favor, pode repetir o terceiro item ali? O terceiro, a visão determina os padrões de excelência. Obrigada. Alguém não pegou mais algum? Eu não peguei o 2. O 2, a visão estabelece as prioridades. Coloquei no grupo. Fica tranquilo, queridos, que depois eu tento mandar isso para vocês de alguma forma, Ô, Glória. tá? E eu quero fechar com duas frases. E aí a gente vai ler um texto da palavra de Deus que eu quero deixar como reflexão para vocês também. Primeira frase: sem a visão, as pessoas perdem o controle. E a outra frase é: liderança sem visão é como seguir um explorador sem bússola. Por que a liderança? Repetindo, Por que liderança sem sem, visão? Essa primeira, por que isso? sem a visão as pessoas perdem o controle Sim. porque elas caminham sem direção. E aí elas vão para qualquer tipo de lado. E a pessoa, quando ela não tem direção, ela Ela gasta vai sendo energia, levada, né? ela perde tempo e ela não chega no lugar que ela precisa chegar.
E aí a outra é: a liderança sem visão é como seguir um explorador sem bússola. A visão sempre será a bússola do líder. E pessoas não gostam de seguir líderes sem bússola. O líder que não sabe para onde vai, que não deixa isso claro, dificilmente terão pessoas engajadas junto com ele. Porque se na minha vida eu estou buscando direção, se na minha vida eu estou buscando propósito, eu estou buscando mudança de vida, e quando eu chego para uma pessoa de Deus, um líder, aquele que vai me guiar, aquele que vai me direcionar, e não existe essa clareza de visão, nem ele mesmo sabe para onde está indo, vai ser dois perdidos juntos. E aí, quando junta dois perdidos, sabe o que acontece, queridos? Existe margem para fofocaiada. Porque a pessoa começa a falar aquilo que ela não vive, porque ela não sabe para onde está indo. E ela começa a apontar para as pessoas. As pessoas que estão seguindo, as pessoas que estão avançando, elas sempre serão alvos de um líder sem bússola. Porque é mais fácil eu olhar para aquela pessoa do que ela está fazendo, do que eu comprar uma bússola e começar a direcionar minha vida. E aí, meus queridos, eu queria que você, depois, você tivesse a oportunidade de ler um texto. Deixa eu só abrir ele aqui. Depois leia Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo visão, o povo fica desenfreado, o povo fica sem rumo e sem direção. Provérbios 29, 18. Depois leiam um contexto de Provérbios 29, mas 29, 18 diz que o povo sem direção, não havendo visão, o povo fica desenfreado. Começa a fazer tudo o que quer, no tempo que quer, da maneira que quer. E é por isso que fica uma desordem, um caos, nada se estabelece, nada dura, nada permanece. Porque o alicerce precisa ser a visão. Amém, queridos? Talvez essa seja uma das aulas mais densas de tudo que nós já trabalhamos na incubadora. Eu vou, no final, compartilhar com vocês alguns textos, alguns estudos, né, para que vocês não fiquem apenas nessa uma hora de compartilhar, mas que de verdade vocês entendam o que é um líder sem visão. O que acontece quando eu e você lideramos sem direção, sem visão? E quando nós entendemos que a visão, ela realmente faz parte da minha durabilidade como líder, para que eu de fato seja um instrumento de transformação na vida das pessoas, eu começo a me atentar um pouquinho mais. Que momento eu perdi a visão? Em que momento, qual foi o fato que levou a essa visão que antes era tão clara, que antes era tão real, que era apaixonante, não ser tão apaixonante e tão real hoje? Que o Espírito do Senhor possa de verdade desembaçar os teus olhos e essa visão, a visão de reino, a visão de saquear o inferno, a visão de conduzir as pessoas para o altar e para o Senhor, possa voltar a queimar no teu coração. O dia que essa visão voltar a queimar no teu coração, querido, você pode usar a estratégia que você quiser, você pode usar a forma que você quiser, que realmente Deus vai fazer milagres e coisas incríveis na sua célula, no teu ministério e em todas as áreas da sua vida. Amém, queridos? Que você possa degustar essa aula, degustar tudo aquilo que nós compartilhamos hoje, porque eu tenho convicção de que ao final da incubadora nós seremos líderes muito melhores. Nós resgataremos a essência. E, querido, não esqueça que a minha essência e a tua essência
é saquear o inferno. Nada pode ser mais importante do que isso. Nada pode apaixonar mais o teu coração do que resgatar almas. Essa é a minha missão e a tua missão. E nós temos uma ferramenta incrível como igreja chamada célula. E talvez hoje, olhando e resgatando essa visão, você reveja não só a célula que você faz, mas a célula que você deixou de fazer. E aí, com essa nova paixão e com essa nova visão, que você retome e volte a gerar, porque realmente nós precisamos levar vidas para Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, né? Contem conosco, nós amamos vocês. E antes de encerrar, só quero pedir para o Rodolfo encerrar a gravação, porque aí eu quero explicar para vocês a respeito do trabalho, né, que algumas pessoas vieram perguntar.